Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Então diga comigo, o Senhor é bom em todo tempo. Deus é bom, amém? Bom, na hora que o pastor Sérgio pediu para eu trazer a palavra, eu orei e pensei em alguns temas. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quiser, né, falar, que o Senhor venha me usar, porque de mim eu não tenho nada para falar para vocês, né? Eu estudei, sim, 5 anos, né? Fiz faculdade, fiz direito, mas a letra mata, o espírito que vivifica. Então não adianta eu usar a minha sabedoria, o que eu aprendi na prática, na teoria, porque é o Senhor, é a sabedoria que vem do Senhor que nos cresce, é a sabedoria que vem do Senhor que nos alimenta, que nos dá força, amém? É o Senhor. Mas aí eu pedi o Senhor e a palavra vai ser o seguinte: Jesus, nosso advogado, nós, sua justiça, amém? Depois vocês vão entender. Jesus, como vocês sabem, do mesmo jeito que na palavra fala que Deus é nosso médico, né, médico dos médicos, Ele é justo juiz, fala também que Ele é advogado, né? E essa palavra está lá em 1 João 2, versículo 1. Aleluia. Amém? Que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Quando nós erramos, nós temos Jesus como nosso advogado. Mas primeiro eu vou falar um pouquinho do lado do direito, não é verdade? Nós ouvimos falar em advogado, em direito, em justiça, e, às vezes, sem saber exatamente o significado, a gente imagina, né? Justiça é alguém, né, pagar por algo que fez? Basicamente, alguém pensa que é isso. Direito é algo que está previsto, né, alguma lei, eu tenho direito, né? E, às vezes, nós pensamos, mas quando nós procuramos um advogado, ou uma causa trabalhista, né? Quando a gente não sabe o nosso direito, nós procuramos um advogado, e o advogado ele faz ali uma defesa. Às vezes você sofreu um dano no direito do consumidor, por exemplo, você comprou uma televisão, ela estragou, e aí você tentou trocar, eles não trocaram, e às vezes até estava na garantia, e você precisa de um advogado para estar te defendendo. E aí você procura ele porque ele conhece, né, o seu direito, ele estudou, e ali ele vai te defender. E às vezes, quando esse advogado ele procura alguma defesa, e na lei ele não encontra, tem alguns julgados parecidos, que é chamado jurisprudência, e alguns acórdãos, que tem no Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça, um dia, se vocês tiverem curiosidade de ver. E ali ele procura algum caso semelhante e para ele tentar defender aquela pessoa, algum caso, ou um crime assim, atípico, um crime assim, mais raro de ocorrer, né, de acontecer. Então, ele busca essas ferramentas para estar ali defendendo o seu cliente. Mas o nosso Deus, Ele sempre está com a nossa defesa pronta. Amém? Outro dia mesmo, um amigo meu advogado, inclusive, ele é uma bênção esse advogado, e ele falou assim, tem 13 dias que eu estou fazendo uma defesa. E assim, na hora que eu vim, né, essa palavra, eu lembrei, até que horas que eu posso? Serginho, eu esqueci. Tá, amém. E aí, ele falou que tinha 13 dias que ele estava fazendo uma defesa. E aí, 13 dias é um tempo, assim, considerável, bom,
Mas, para quem tem muitas causas, é complicado. Porém, irmãos, quando nós precisamos da defesa do Senhor, quando nós erramos, quando nós pecamos, o Senhor já está pronto para nos ajudar, já está pronto para nos defender. Amém? Então, a palavra de Deus, do mesmo jeito que nós temos essa palavra maravilhosa do Senhor, no direito também tem o código, né? Tem o código, tem as leis e a Constituição, que é a base, né, do direito. Inclusive, todos nós deveríamos conhecer, né? Muitas vezes, às vezes, a gente não conhece, só ouve falar. Mas, enfim, o principal é a justiça de Deus, que eu gostaria de falar. Porque a justiça de Deus, essa realmente ela não falha. Porque a justiça do homem atrasa, demora, o juiz pode indeferir o pedido, negar o pedido, mas Jesus, ele sendo o nosso advogado, ele é advogado dos advogados, não é verdade? Então, ele agindo, não há quem possa impedir. E para Jesus não há causa impossível. Só que, às vezes que eu trabalhei, e às vezes os clientes ligavam e ficavam perguntando, e aí, como que está o meu caso? E como que está o andamento? Só que quando você procura um profissional, seja um dentista, seja um publicitário, seja um administrador, você tem que confiar naquele profissional e esperar ele fazer o trabalho dele. E aí aquelas pessoas ficavam, e aí, como que está o meu processo? E aí você explica, mas como a pessoa não conhece o seu direito, ela não entende muito bem o que você está falando e acha que você está ali, né, demorando e tudo. Só, irmãos, que com Jesus é o seguinte, nós somos filhos e nós temos deveres, direitos, mas também temos deveres de conhecer sua palavra, de seguir sua palavra, amém? E a sua palavra que nos dá o direito. O nosso direito vem da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Diz que nós somos filhos, que nós somos herança, amém? Que nós podemos tudo no Senhor. E Ele é a nossa justiça, amém? Então, eu queria falar um pouco também da justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Eu vou ler de novo, eu acho que você não entendeu. Presta bastante atenção. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você entendeu agora? Justiça de Deus. Você entendeu que você é justiça de Deus? Amém? Nós somos a justiça. Quando você fala, vou fazer justiça. Irmãos, a justiça de Deus, ela é diferente dessa justiça que eu estou falando do direito. A justiça de Deus somos nós. Amém? Ele se fez pecador, maldito por nós. As nossas dores, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, Ele levou. Outro dia eu estava enferma, passando muito mal, e eu falei, eu não vou... Claro, cada um tem a sua fé, mas Deus deixou os médicos, mas eu falei, Deus... Na cruz o Senhor já levou e eu não aceito essa dor. E eu não aceito, eu já sou curada na sua palavra, porque me garante o direito de filho, o direito como herança. E eu sou curada, eu sou lavada, eu sou remida no sangue de Jesus. E você também tem que aceitar, não. Você não tem que aceitar as afrontas. Não tem que aceitar, sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele fez nós sermos a própria justiça dEle. Amém? Você vai entender melhor, né? Amém? Glória a Deus.
Mulher já fala bastante, né? Então, a gente tem que respirar. Vamos lá. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então, justiça de Deus é simplesmente o fato de Ele ter se tornado maldito por nós. Ele se fez pecador, foi injustiçado, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, conforme Isaías 53, versículo 5, que foi isso que eu acabei de dizer. Então, se estava sobre Ele, Ele já levou. Né? Nós temos que, né, tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Foi o segundo tópico. E o terceiro tópico, Deus é o nosso justo juiz. Amém? Salmo 7, versículo 11, e no capítulo 97, diz que a justiça e o juízo são a base do seu trono. Amém? Mas, do mesmo jeito que, né, Jesus ele é nosso advogado, Ele é nosso justo juiz. E na palavra de Deus, fala que Ele vai julgar nossas obras. Hoje Ele está como nosso advogado, mas Ele virá como juiz. O juiz, o que é que Ele faz? Ele julga, decide, Ele analisa as provas do processo. E Jesus virá como juiz. O juiz vai, né, condenar, vai julgar pelas suas obras boas ou más. Assim também será o nosso Deus. Está na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade. Não tem assim, sair um pouquinho, mas outro dia eu estava fazendo uma caminhada, e aí eu falei com a pessoa sobre, ela falou assim comigo, é que eu não concordo na Bíblia falar de mulher submeter ao marido. Eu não entendo. Aí eu falei com ela assim, não, ela, primeiro que eu não acredito muito na Bíblia. E aí eu lembrei, para falar com ela, de Provérbios 31, né, do 10 em diante, que fala da mulher virtuosa. Muitas pessoas acham que hoje, a partir de quando, né, teve as mulheres agora que têm direito, né, mas só que Deus é tão bom, tão perfeito, que Ele já tinha escrito essa mulher aqui na Bíblia. Em Provérbios 31, fala que ela já levantava de madrugada, dava ordem às suas servas, ela analisava uma propriedade e a adquiria, ou seja, ela poderia ser aí, né, vende imóveis, corretora de imóveis, não sei, ou ela poderia ser uma fazendeira, eu não sei o que ela seria, mas na palavra fala. E aí muitas pessoas falam assim, não, eu não acredito na Bíblia, a Bíblia é um livro antigo, porque o código do direito, ele tem que ser atualizado o tempo todo, porque novas leis vão sendo revogadas. Por exemplo, o crime de adultério, infelizmente, não é mais crime, porque eles acharam que isso não atinge a sociedade. Olha que absurdo, porque, querendo ou não, atinge a moral, os bons costumes, a família. Só que, na palavra de Deus, o adultério é pecado. E no direito não é mais. E o direito está atualizado. De acordo com o direito, não é mais pecado. Mas, na palavra de Deus, ela é atualizada, sim. Né? O 11 de setembro estava aqui na palavra de Deus, não sei se vocês sabem, né? Da Torre de Babel. E essa mulher, que já era independente, em Provérbios, como assim a palavra de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela se renova a cada manhã. Então, se nós andarmos nessa palavra, nessa verdade, nós estaremos atualizados. Nós estaremos, sim, cada dia mais na lei do Senhor, nos princípios do Senhor, e assim seremos pessoas melhores. Amém? E então, nós não podemos julgar, pois a sua palavra diz, não julgueis, para que não sejais julgados, em Mateus 7:1. E o 2 diz, em seguida, diz, porque com o mesmo juízo com que me julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Amém? Jesus vai
nos julgar, então não andemos em trevas, mas sim na sua maravilhosa luz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Romanos 14:10. Mas tu, por quê? Julgas teu irmão? Tu também despreza o teu irmão. Romanos 14:10. É bom nós lermos isto, porque nós temos que praticar a palavra de Deus. Se nós não andarmos em amor, se nós não andarmos de acordo com a palavra, não tem como nós vivermos essa justiça de Deus e reinarmos aqui em vida, como na palavra de Deus fala que é para nós vivermos. Então, fala assim: por que tu julgas teu irmão? Ou também despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E em 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E todas as nossas obras serão recompensadas e julgadas por ele naquele grande dia. Então, use o seu direito de fazer a vontade de Deus. Nós temos nossos deveres e nós também temos o nosso direito. Amém? E assim, os irmãos estão entendendo? Amém? Não estou... então dá um glória a Deus. Então, irmãos, voltando, que eu quero aproveitar o tempo, quando a palavra de Deus fala que nós somos justiça de Deus, que é assim, é o principal, sabe? Quando nós erramos, aquela passagem que tem, né, daquela mulher adúltera, Jesus foi ali advogado daquela mulher. Ele defendeu aquela mulher, todo mundo querendo jogar pedra naquela mulher, mas aí Jesus falou: ei, vocês não têm pecado? Né? Se vocês não têm, se vocês nunca erraram, então atira então primeiro a pedra aí. Eu quero ver agora vocês atirarem pedra nela. Ele a defendeu. Ele foi ali advogado dela. Amém? E assim ele faz conosco. Mas nós temos que fazer como aquela mulher. Ela foi até ele. Ela foi humilde. Ela reconheceu sua falha, seu pecado. E aí Jesus falou com ela: vá e não peques mais. Você veio, você arrependeu, eu te defendi. Agora vá. Igual em questão dos crimes. Infelizmente, qualquer um de nós, mortais, podemos sim cometer algum crime. Às vezes, pessoas falam assim: nossa, matou a esposa, matou a sogra, gente, não pode matar a sogra. Matou um namorado. Infelizmente, acontece. Não acontece, não tem uma arma, mas infelizmente pode matar no trânsito, ou na hora da raiva você pega uma faca e mata, e a pessoa às vezes nunca pensou, a pessoa é uma pessoa boa, então ela merece uma defesa, mas ela não pode praticar o mesmo erro mais. Mas se nós andarmos segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus tem para nós, segundo a sua palavra, nós andaremos em espírito e desfrutaremos do que Deus tem para nós. Nós desfrutaremos da plena, perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos ser glorificados em Deus. As nossas obras vão ser boas. Nossas obras vão ser mansidão, longanimidade. Seu marido vai deixar a toalha molhada em cima da sua cama. Você vai falar: oh, glória a Deus, marido maravilhoso. É a última vez que ele coloca a toalha molhada em cima dessa cama. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho um marido. Amém? Vamos aprendendo aí, né? Quem não casou. Então, assim, não é verdade? Então, assim, o seu marido, você chega cansado, ainda tem que fazer comida, você fala: Senhor, eu te louvo, porque eu tenho um marido que sabe cozinhar. Amanhã eu vou chegar e ele vai estar com a comidinha pronta aqui para mim. Amém? Porque nós temos que profetizar, não precisa falar para ele escutar, não. Faz escondidinho. Faz igual a minha mãe. Minha mãe faz escondidinho e ela consegue tudo com meu pai. Vai de mansinho, boazinha. Um dia eu falei: mãe, você coloca comida todo dia no prato do meu pai, que é uma mania que a gente tem. Eu também, se vocês forem lá em casa, eu ponho comida. Eu tenho mania igual a minha mãe e a minha avó. Minha prima está aqui, ela sabe. Minha avó também punha comida no prato para todo mundo e tal. E aí eu falei: mãe,
Meu pai, quando você não está aqui, ele passa bife, ele faz café. Aí você está aqui, ele fica fazendo isso. Ele pede para você passar bife para ele. Ela, minha filha, é um carinho que ele gosta. É um carinho que ele gosta. É assim mesmo. Depois fica tudo bem, é bom demais. Então, irmãos, aí eu falei, então tá. E quando meu pai queria alguma coisa e minha mãe não estava lá, eu falava, eu não vou ter nada com meu pai não, mas eu vou fazer. Porque tudo que nós fizermos, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Amém? E nós seremos recompensados. E às vezes, nós esposas, eu não sou esposa não, mas eu vou ser, mas nós esposas, nós temos que ter sabedoria, porque na palavra fala que é a mulher sábia que edifica a casa. E aí, às vezes, seu marido age com grosseria com você. Hoje mesmo, meu pai fez uma grosseria assim comigo, eu falei assim, E aí, namorado, às vezes faz, marido, não é? E assim, aí a gente fica pensando, mas aí, às vezes, eu fico calada, na mesma hora, ele já, desculpa, viu, minha filha? Desculpa, porque ele viu que eu calei. Mas é difícil, sim, calar. Mas quando nós andamos no Espírito, nós calamos. Né? Acontece igual o pastor Sérgio teve aquele problema com o carro, bateu no carro. Se ele fosse outro, se ele agisse na natureza dele, ele já ia sair, ia falar, o que é isso que você fez? Aliás, às vezes ele tinha até matado o cara. Porque na hora da raiva, irmãos, nem nós sabemos do que nós somos capazes. Então, por isso que nós temos que andar em retidão, andando no Espírito, labaxere cantaramanai, é assim mesmo, orando o tempo todo. Na Bíblia fala para nós orarmos o tempo todo, né, em súplica, né, orando, porque é assim que nós seremos pessoas melhores. Então, assim, para nós desfrutarmos da palavra de Deus, do que Deus tem para nós temos que praticar. E nem sempre é fácil nós praticarmos. Nós temos que orar e pedir Deus e conhecer a palavra de Deus. O que é o nosso dever, o que é o nosso direito. Porque se nós não conhecermos, né, nós vamos ficar igual aquela pessoa que fica lá ligando para o advogado. Jesus é bom, né? Na hora dele, amém. Mas não adianta você ficar, né, ligando para o advogado. Claro que o interesse dele é maior, porque na hora que sair o seu alvará, ele vai ser o primeiro a receber. Né? Ele vai ser o primeiro a receber, ele vai lá, você deu uma procuração para ele, você autorizou que ele fosse lá, fizesse tudo no seu nome, né, advogasse ali. Então, da mesma forma, isso a gente tem que fazer para Deus. Nós assinamos a procuração para o Senhor, falamos, Senhor, o Senhor é o nosso advogado. Meu esposo está demorando, mas o Senhor é meu advogado. O Senhor está me preparando e eu estou vendo o meu direito, eu estou aprendendo o meu direito, estou aprendendo os meus deveres, para eu estar preparado para na hora que vier a bênção. Amém? Eu ainda não tenho filho, Senhor, eu já casei, tem tanto tempo, e eu não tive filho, e agora... Quando o Senhor está te preparando para você saber o que é o direito do pai, o que é o direito da mãe, o que é o dever do pai, o que é o dever da mãe. Amém? E aí o Senhor vai nos moldando, nos preparando, mas nós temos que ir conhecendo, mas entregar e descansar no advogado dos advogados, que é o Senhor. Amém? Louva o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Em todo tempo nós temos que louvar o Senhor, não é verdade? Eu queria ler para vocês um trechinho, e eu queria que vocês prestassem muita atenção. A Simone, o Sérgio vai aprender, mas a Simone, ela vai relembrar aí um pouquinho que a gente estudou. Eu queria muito compartilhar com vocês. É uma palavra tão assim, tão bonita, e eu queria muito compartilhar com vocês, que eu aprendi lá no Rema. Gostaria que todos fizessem o Rema. Justiça de Deus. Você já teve? Já tá, não é maravilhosa? Então, assim, é uma matéria que, para mim, foi a melhor matéria. É difícil falar qual foi, mas para mim foi a melhor matéria. Obrigada, irmão. Para mim foi a melhor matéria. E então eu queria ler rapidinho, só para, né, voltando aqui, que é muito importante, e hoje mesmo, na hora que eu estava lendo, eu queria que você
sentisse o que eu sinto quando eu leio essa palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Ser justiça de Deus é estar numa posição ideal diante de Deus, em plena confiança, como um filho que se coloca diante do Pai, uma vez recriado pelo novo nascimento. Vocês sabem que nós somos recriados? Nós éramos condenados e hoje nós somos livres em Cristo. Amém? O homem é recolocado pela obra redentora de Cristo Jesus, na posição da qual jamais deveria ter saído. Mas como nós somos falhos, pecamos, mas agora nós estamos na condição na qual Deus nos considera justo. Deus nos chama de justo. Você pode achar que você não é justo, meu irmão, mas você é justo. Sabe por quê? Jesus te justificou. Então, quando Satanás vier te acusar dos seus erros, dos seus crimes, você vai falar: eu sou justificada em Cristo. Ele morreu, Ele levou sobre si as minhas acusações, as minhas prostituições, as minhas lascívias. Qualquer mal que você tenha feito, Jesus, Ele já te perdoou, você já arrependeu e você já é nova criatura em Cristo e tem que viver essa nova realidade de Deus na sua vida. E às vezes Satanás usa de pessoas para falar: nossa, você... várias vezes, quantas pessoas falam: Gláucia, você não casou ainda? Eu falo: graças a Deus, não. Porque é tudo na vontade de Deus. Se eu tivesse casado, eu tinha separado. Então, às vezes você pensa assim: nossa, mas eu tentei 5 faculdades e ainda não formei. Mas na hora certa você vai formar. Amém? E a hora é agora. Se você não sabia do seu direito, você fica sabendo hoje. Você é justificado por Jesus. Você já é santo. E se você anda chorando, chega. Engole o choro e chore agora só de alegria. Sabe por quê? Porque Jesus já levou o seu choro. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Jesus já levou o seu choro. Então, engole o choro. Engole o choro, cabeça erguida. Você é filho, você é herdeiro. Você sabe o que é isso? Então... domingo de manhã, eu sempre venho, que eu posso, no culto de manhã. E o filho do pastor Alanderson, ele é uma graça. Ele estava com 2 pratinhas de 50 centavos, para lá e para cá. E eu olhei e falei assim, é uma criança, né? 2 pratinhas de 50 centavos. Se meu pai me der 2 pratinhas de 50 centavos, eu vou falar: poxa, pai, se fosse 2 notas de 100, né? Não é isso que a gente faz? Bom, eu faria. Poxa, pai, 2 pratinhas... E ele estava todo feliz e me mostrando as pratinhas, todo feliz. Aí eu: nossa, você tem dinheiro demais. Para ele é, mas ele não sabe que o carro que o pai dele tem, a casa que o pai dele tem, é dele. Só que ele ainda não sabe, porque ele ainda é pequeno e ele não conhece o direito dele. Mas quando ele crescer, fizer 18 anos... E aí ele vai tirar a carteira dele, ele vai ter o direito de usufruir dos bens do pastor Alanderson, não é verdade? Assim somos nós. Enquanto você não conhece o seu direito de filho, você fica aí chorando, sofrendo, triste, amargurado, vem a circunstância e você fala: ó céus, ó vida. Mas quando você conhece o plano de Deus na sua vida, que Ele já te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, aí você fala: Satanás, bate em retirada, porque eu tenho ousadia. Sabe por quê? Eu sou filho de um grande rei, então eu sou rei, porque Jesus é rei dos reis. Amém? Aí você fala: sai fora, Satanás, sai fora. Sabe por quê? Porque eu sou vitorioso. Jesus é rei dos reis, irmãos. Então nós não somos príncipes, não, nós somos reis. Jesus é todo poderoso, então nós somos poderosos. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o poder. Ele foi lá no inferno e pegou a chave das mãos do diabo. Sabe por quem? Por você. Foi por você, foi por mim. Amém? Então, quando vier as circunstâncias, você fala: ei, pode sair,
Pode sair porque o meu Deus é provedor, e eu já sou curado, e eu já sou liberto, e eu já sou casado, e eu já tenho filho, e eu já sou formado, eu já tenho doutorado. E quando vier qualquer, eu falo assim, mas você sabe a sua necessidade, Deus sabe da sua necessidade, você está me entendendo? Às vezes a sua necessidade é uma coisa bem mais simples, não é? Ou uma coisa bem mais complexa, não importa. Deus já conquistou para você na cruz. E você já tem a vitória. Amém? Então, vou continuar lendo aqui para vocês. Definições. Justiça. O dicionário da língua portuguesa define justiça como conformidade com o direito. A virtude de dar a cada um aquilo que é seu. O que não nos ajuda muito na compreensão do que seja a justiça mencionada na palavra de Deus. Ou seja, isso que eu estou falando, porque o direito tem uma justiça. A justiça de Deus somos nós. Amém. Eu gosto de gente inteligente, né? Nós somos inteligentes. Nós entendemos a palavra e a palavra vai ficar dentro do nosso coração. E quando a circunstância vier, você vai falar, eu sou a justiça do meu Pai. Amém? Então, e a palavra justiça é definida no sentido amplo, como o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus. Presta atenção, irmãos. A palavra justificar é pronunciar formalmente sentença de aceitação, declarar legalmente justo, absolver. Justificação. Eu tenho isso tudo, se vocês depois quiserem, eu não tenho problema nenhum em passar nada que eu sei, nada que eu tenho para ninguém. Tudo que vocês precisarem e eu puder, eu explico, ou se vocês não concordarem, e eu também aceito, porque eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. Justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual Ele nos redime de todos os nossos pecados. Vocês estão entendendo? Amém? Então, fala amém. Amém. Aprendi isso com o pastor Sérgio. Ele gosta de um amém, né? E eu também estou gostando. É bom, né, pastor? É isso aí. Então, é uma mudança de posição do pecador que antes, amém, irmãos? Antes condenado, antes. Aleluia. Agora participa da aprovação e inclui muito mais que perdão de pecados. Pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de justo. Mais um pouquinho. Justiça de Deus é a capacidade ou habilidade de estar diante de Deus sem medo e sem culpa. Amém? Quando tiver medo e culpa, sai, porque eu já sou limpo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te limpou, você é totalmente limpo. Amém? Então, e olha aqui essa parte. Você é livre do medo, da culpa e de complexo de inferioridade ou condenação, chamando-o de Pai como se o pecado jamais tivesse existido. Amém? Olha que lindo. Ser justiça de Deus é a condição instantânea do crente no momento em que nasce de novo, que é no batismo. Amém? Quem crê na palavra entende. E ele recebe, olha isso, irmãos, a própria natureza de Deus. Vocês estão entendendo? Que você tem a natureza de Deus dentro de você. E a natureza de Deus é amável. Amém? Então, nós temos que amar e agir com o nosso amor, com o amor de Deus, porque nós temos essa natureza de Deus dentro de nós. Ele recebe a própria natureza de Deus, que é justa. Ou seja, ele torna-se a justiça de Deus, pois foi justificado pelo sangue de Jesus. Romanos 5, 9. E recebeu nesta justificação mediante a fé. Romanos 5, 1. Eu quero ler só mais um pouquinho e já estou acabando, tá, gente? Aleluia, glória a Deus. A oração do justo, muito pode em seus efeitos.
Amém? Tiago 5,16. E porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. O nosso advogado trabalha 24 horas por dia. Tá bom? Amém? Então pode chamar. Pode chamar que se o seu advogado aqui na terra não atender, o nosso advogado está dentro de nós. E dentro de você. Dentro. Coloca sua mão assim e fala assim: Jesus, o meu advogado está dentro de mim. Aleluia. E acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro na ocasião oportuna. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? As aflições do justo. Vou falar rapidinho, já estou terminando. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra, o livra. Amém? Salmos 34, 19. E agora Mateus 5, 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. 2 Coríntios 4, 16 ao 18 diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, preste atenção, irmãos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Então, se a circunstância vier e você falar: não, o que eu sou? Eu não sou nada. Eu não sou pobre, cego e nu. Não, você não é pobre, cego e nu não, meu irmão. Porque não é isso que está falando na sua palavra, não. Deus está falando aqui assim, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. O que você está vendo que é a sua circunstância, ela passa, ela é temporal. Mas as que vêm de Deus são eternas. Amém? Aleluia! Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então era isso, mais ou menos, né, que eu queria falar com os irmãos. Jesus é o nosso advogado. Nós somos a justiça de Deus. Amém? E Deus é o nosso justo juiz. Só que nem Jesus está nos julgando, então não vamos julgar nosso irmão, não. Amém? Não vamos apontar, vamos agir como se Jesus estivesse no nosso lugar. O que ele faria? Se, né, na hora que vier a circunstância. O que Jesus faria? Porque o principal, irmãos, é o amor. É o amor do Senhor. Se você praticar e andar nesse amor do Senhor, você vai conseguir desfrutar de todos os seus direitos. Mas também você tem deveres. Amém? Eu agradeço. Como diz o povo da Assembleia, né? Eu agradeço em nome de Jesus.